novo episódio de Ahsoka saiu essa semana e olha, imagino que para quem é fã das animações deve ter sido um deleite maravilhoso, porque eu mesmo sem nunca ter assistido já gostei. Imagina quem acompanha esses personagens há muitos anos. Aqui a gente começa com a Ahsoka ainda viajando dentro das baleias até essa nova galáxia, e ela só aparece meio nessa introdução mesmo. Então a gente começa a acompanhar o Baylan chegando com a Sabine, a Morgan nessa outra galáxia, e ele mesmo descreve como um cemitério, que é onde essas baleias vão para morrer. Já tem esse planeta lá e eles começam a pousar. Logo de cara a gente encontra as 3 bruxas de Dathomir ali, e elas estavam fazendo algum tipo de ritual, e eles começam a conversar, e elas já identificam que a Sabine é uma Jedi. Aí eles prendem ela e mandam ela para um isolamento ali, porque elas não gostam de Jedi. Já está estabelecido que bruxas de Dathomir não gostam dessa raça. E elas começam a falar sobre as linhas do destino, que previram que isso ia acontecer. Falava sobre o próprio Almirante Thrawn, que ele estava caçando ali. E eu não sei se é porque eu acabei de jogar o God of War Ragnarok, alguma coisa assim, mas elas me lembram um pouco dessa misticidade nórdica, das próprias normas, que são passado, presente e futuro, que elas sabem os acontecimentos, elas conseguem prever ali o que vai ser, o que foi, o que é, o que vai ser. Então, Star Wars ele está abordando bastante essa misticidade, essa coisa mais fantasiosa, e que não é só a própria força dos Jedi, que era visto um pouco como um tipo de religião lá no começo, mas ele está indo de cabeça nessa parte mais mística. E não está só explicando, parando para explicar, não, ele está deixando em aberto. A gente mesmo consegue pegar essas coisas, essas relações, e é bem interessante, porque ao contrário do que estava sendo em Endor, que eu assisti só metade até terminar, eu confesso, ela é uma série muito mais pé no chão. Aqui ele está abraçando esse outro lado de Star Wars, então a gente consegue ver que dá para englobar as duas partes, tanto a parte guerrilha, fugitivos, rebelião, bem contra o mal, quanto essa parte mais fantasiosa. Star Wars é um mundo muito amplo, a gente consegue abordar vários temas, fazer várias analogias, e não precisa focar só em um ou em outro, o bem, o mal, vamos se enfrentar. Não, dá para deixar essas margens, essas coisas mais abertas. E é uma coisa, e assim, eu tô adorando ver isso em Star Wars, porque é uma, igual eu já comentei em outro vídeo, ele está ampliando esse mundo. Porém, o David Filoni ele não está saindo do foco da história, que é a Ahsoka e aquele grupinho que está tentando trazer o Almirante Thrawn. Então ele é expansivo e contido ao mesmo tempo. Ele amplia ainda mais a fantasia de Star Wars, só que ele não perde o foco nos personagens, que essa série tem personagens incríveis. O próprio Baylan, para mim, nesse episódio, ele foi o que mais brilhou. Tem uma parte que o Baylan ele fica ali olhando aquele cemitério, igual ele mesmo chamou, junto com o aprendiz dele, e ele começa a fazer uns questionamentos que você pensa que ele está sendo nostálgico com a Ordem Jedi, sobre como ele cresceu naquele templo, as histórias e tudo mais. E você percebe a partezinha Jedi dele, só que como aquilo lá, ele bem define, é tudo uma ilusão, é uma utopia que não funcionava na vida real. Para ele, o templo Jedi cair, na época não fazia o menor sentido. Depois ele percebeu as nuances da vida e como não era funcional, não era realista aquela ilusão. Então o desenvolvimento dele, do personagem, a atuação que está sendo colocada ali, é uma das melhores coisas desse episódio. Então o Baylan está se transformando para mim nos personagens mais legais e está tendo um ótimo desenvolvimento. A gente consegue ver que não é simplesmente ele abandonou o Templo Jedi, os mandamentos Jedi, a Ordem, com a queda da República anteriormente. Não, ele começa a ver um novo mundo. Ele não é um Lord Sith, mas ele é um mercenário que ele quer reiniciar. Ele quer reiniciar, porque para ele não funciona do jeito que tá as coisas. Esse é o sonho dele. Ele quer o poder para tentar pôr ordem nas coisas. Mas ele não é mal e ele não é bem. Ele tá fazendo o que é necessário na visão dele. Uma coisa que eu achei interessante também é que eles não seguraram as grandes revelações, por assim dizer, para os últimos episódios ou para o último episódio, que é um grande trope que as séries costumam fazer. O Almirante Thrawn, ele realmente já aparece, e que filha da mãe! Nossa, que cara chato, eu não sei se foi... Eu queria dar um tapa na cara dele toda vez que ele parecia com aquela cara metida dele, aquele desprezo. Que cara insuportável! Porém,
Os Stormtroopers estavam lindos, aquela coisa meio gladiador, tudo remendado, aquelas máscaras, foi incrível. A fotografia de novo brilha, o visual tá legal. E a imponência de que ele chega, com aquela nave gigante, aquele monte de tropa, assim, nossa, cara, você vê o peso, o poder que ele tem, ele realmente é uma ameaça. E mesmo quando ele fala com as bruxas de Dathomir, que pede por favor, que ele agradece, que ele... você sente a arrogância dele e o desprezo que ele tem, porque ele é o superior. E elas ali estão meio que apoiando justamente por causa dessa linha, que elas viram o destino, a linha do tempo. Então ele finge que respeita, só que a gente sente aquele desprezo, aquele gostinho de... Então assim, já peguei ódio, nunca assisti ele na série, nunca vi livro, nunca vi nada. Já peguei ódio. Funciona, maravilhoso. Um tapa naquele homem toda vez que ele aparecer. Nisso a Sabine, ela cobra do Baylan e do próprio Thrawn. Ela fala assim, não, eu tinha um acordo, eu quero encontrar o meu amigo Ezra. E o Thrawn naquele, não vai. Você fez uma promessa, pode ir, vai ser até interessante. Pode ir, pega esse bichinho aqui e vai. Depois que ela parte, ela fala pro Baylan, segue ela porque a gente prometeu um reencontro, mas não prometeu que ia durar muito tempo. Lógico. Mãe, esse cara tá falando que eu quero meter a mão na cara dele toda vez que ele aparece. Mas enfim, a Sabine passa pelos pequenos desafios ali, tem uma parte bem engraçada dela interagindo com o animal. E assim, Star Wars tem esses pequenos toques, sabe, de comédiazinha, de uma coisinha meio boba. E é bom pra gente ter um respiro, porque ela tá prestes a encontrar, até então a gente acha, o amigo dela que estava sumido há anos. Ela passa ali pelas pequenas desavenças e encontra uns... Como é que eu posso descrever? Um ZTzinho ali que parece tipo uma tartaruguinha, meio escondidinho, meio pequenininho. E eles falam assim, eles reconhecem o símbolo dela e falam, Ezra, e vai. Aí a Sabine fala, tá, agora vai. Agora eu vou encontrar este meu amigo. Nisso o Baylan aparece logo atrás, seguindo eles com o aprendiz dele. A gente sabe que vai dar algum problema eventualmente, porque senão não teria a graça. E o Thrawn, ele tá cismado que ele quer sair da lei. Então ele tá preparando as tropas, tá passando todas as coisas da nave pra outro lugar. E ele tá pronto pra ir, com ou sem essa galera. Porque o homem, ele ficou anos isolado, ele tá a fim de recuperar o Império. Eu realmente acredito que ele seria uma grande ameaça, que ele vai ser uma grande ameaça. Mesmo sabendo que quem surgiu depois de tudo que aconteceu ali no Star Wars clássico... é a nova ordem lá da trilogia, com a Daisy Ridley, que faz a Rey, e o Paul Dameron e tudo mais. Mesmo assim, eu acredito que possa ser as raízes que deram origem a essa nova ordem. Que vai culminar nessa queda novamente da República. Mas então, voltando para Sabine. Essa parte, eu acho, igual eu falei no começo, que quem é fã das animações teve um deleite. Porque o Ezra aparece. A série não segura, ela não deixa ele pro final, ela não deixa o Thrawn pro final. Ela mostra o Ezra e o reencontro deles. Mesmo eu que não tenho afinidade com os personagens, conhecia a Sabine agora, achei fofo, tá? Não vi nada ali de romance, eu vi uma coisa ou outra comentando. Pra mim foram dois melhores amigos, dois quase irmãos se reencontrando. E eles se abraçam e funcionou. Mesmo que quem não tem apego ao personagem, funcionou. Uma coisa que eu gostei é que assim, o Ezra, ele não perdeu as esperanças. Ele estava ali feliz porque ele sabia que alguém ia atrás dele. Ele sabia, ele confia nos amigos dele. E Star Wars é muito calcado nisso, na amizade, na relação entre os personagens. Como eu falei, a Ahsoka ela ficou mais ali na introdução do episódio. O Rian já mandou aquela frase clássica maravilhosa para introduzir o episódio. A long time ago, in a galaxy far, far away. Mas assim, foi mais tranquilo, foi ao mesmo tempo mais calmo, menos explosivo, menos emocionante em certas partes do que os anteriores estavam sendo. Deu aquela respirada, apresentou os personagens que a gente não tinha visto ainda, não segurou, não fez aquele suspense desnecessário, então foi assim, tá preparando o terreno pro final de temporada, que faltam 2 episódios, se eu não me engano. 2 ou 3, isso foi o 6º? Acho que é isso. E eu gostei, mesmo sem o background das animações, consegue captar o público que está assistindo pela primeira vez. Não achei assim que deixou a desejar nessa parte, tá? E é isso, esse episódio,
ele começa a preparar o terreno para um final de temporada que tem tudo para ser maravilhoso. Foi o respiro que a gente precisava depois de Anakin, da quase morte da Ahsoka, daquelas lutas maravilhosas. E eu tô interessada. Realmente funcionou, eles conseguiram me apresentar personagens que eu nunca tinha visto. Eu tô investida na história. Principalmente do Baylan, que eu realmente não imaginava que fosse me conquistar tanto. Porque ele não é aquele cara mau, capanga, clichê, e não é só um mercenário. Ele tem as motivações dele, estão sendo muito bem trabalhadas, sabe? O General Tron, como eu falei, filha da mãe, maldito personagem, tá incrível. A parte mística de Star Wars, igual eu já comentei aqui antes, tá incrível. Tô gostando de ver, é uma parte que eu sentia falta, aquela coisa misteriosa, você tem que expandir sua mente, você tem que aceitar coisas que não são calcadas no chão, na realidade ali do nosso dia a dia. E Star Wars sempre fez muito bem isso ali na primeira trilogia, na clássica, o Luke descobrindo a força, aquela coisa fantasiosa, meio... Você tinha que só sentir, não ver. E é bom ver que Star Wars ele tá fazendo esse balanço com a Ahsoka. E que, por mais que a gente sente falta da nossa protagonista, a série ela se segurou esse episódio com os outros personagens, então ela tá bem balanceada. É mais ou menos isso que eu tinha pra falar sobre Ahsoka novamente. Se você tá gostando da série, me fala aqui embaixo. Deixa o seu curtir nesse vídeo, porque pelo que eu entendi funciona muito no YouTube. O YouTube gosta que a gente interage com o vídeo. Então faz isso, me conta se você gosta de Star Wars, se você já teve algum contato com essa franquia maravilhosa, ou se você caiu aqui de paraquedas. Tchau!